Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você que é inscrito nesse canal, que tem compartilhado desse canal para os seus amigos, seus conhecidos, seus grupos, não esqueça de dar o joinha, dar o like, o positivo, para nos ajudar. E se você não é inscrito, inscreva-se, receba nossas orações, em nome de Jesus. Evangelista João, capítulo 14. Podemos ler? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Digam graças a Deus. Podeis sentar, por favor. Glória a Deus. Essas palavras de definição que Jesus dá acerca de crer em Deus tem uma razão muito importante para que a gente aprenda. E hoje, nesse culto missionário, vou trazer essa palavra ao nosso coração para que a gente entenda, compreenda algumas coisas que, mesmo tendo aceitado Jesus, a gente não tem o entendimento. E é justamente que um texto como esse vai nos ajudar. Nós sabemos que a importância do crer, e Jesus define aqui o crer em que ou em quem. Porque a maioria das pessoas crê em que? Jesus está falando, crê em quem? Crê em Deus. Crê em Deus. Porque o crer é a base de fundamento da salvação. Jesus, quando anunciou o Evangelho, ele disse: o tempo está cumprido e o reino está próximo. Crede no Evangelho. Crer no Evangelho é referindo-se o Evangelho como a revelação do tempo da graça, a revelação máxima da graça. É a revelação de todo um passado, de uma história que apontava para Jesus como Salvador, como Senhor. Agora o Evangelho, ele vai trazer as revelações não mais apenas como um apontamento, mas como uma realidade na vida do mundo. Porque é o desejo de Deus que todas as pessoas sejam salvas, toda a humanidade. Por isso que ele entregou o seu Filho Jesus Cristo. Ele também, o Evangelho, até João escreve no capítulo 3, quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, quem crê em Deus e for batizado será salvo. Não é crer em quê? Quer dizer, crer no batismo para ser salvo, não é crer em Deus e ser batizado. Certa vez Jesus se encontra com um homem, com um filho doente, endemoniado, e ele fala a Jesus. Se Jesus crê, e Jesus se creu, tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. Jesus falou que ele acreditava, que ele cria em Deus, e como crê em Deus, tudo se torna possível. Certa vez aconteceu com a Marta, você conhece a história. Marta, se tu crê em Deus ou em mim, como ele diz, você verás a glória. Então observe que essa definição do crer como fundamento, como essa base para a salvação, é o que faz, nós vamos entender o que é que faz tantas pessoas desistirem e esfriar da fé, esfriar da caminhada, se desviarem. É justamente
está nessa definição: crer em Deus. E grande maioria das pessoas, eles creem a respeito de Deus. A respeito. Eles creem naquilo que ouve a respeito de Deus, que Deus cura. Aí ele crê. Vem, buscam a cura. Ele crê na libertação. Ele crê na prosperidade. E ele vai crendo em tudo aquilo que ele ouve, ensinado ou lê a respeito de Deus. Mas crer dessa forma nada mais é do que uma revelação de conhecimento, de acreditar, e não um fundamento de confiar em Deus para ter um relacionamento. Você vê muitas pessoas fora que acreditam em Jesus, que creem em Deus, crê na bênção, crê no milagre, mas não crê na confiança de poder entregar sua vida e viver a vida que Deus determina para ele. Aleluia. Por isso que o mundo se perde. O mundo não se perde por falta de crença, não. Eles creem. O mundo se perde porque não crê da forma certa. E muitos crentes que têm aceitado Jesus também têm caminhado essa caminhada de crer em Deus, crer em Jesus. Aleluia. Não de confiança, mas do que se trata, do que ele pode fazer. Então Jesus faz essa definição: crer em Deus, ter essa confiança de poder se relacionar, ter essa confiança de poder crer naquilo que diz respeito a Deus, mas não ficar nessa crença de apenas confiar no que diz respeito, mas confiar em Deus para viver uma vida com Deus independente da circunstância da vida. Porque muitos crentes que têm aceitado Jesus, ele crê em Deus, ele aceitou Jesus porque ele crê em Jesus, mas permanece crendo nessa razão, daquilo que é dito dele. É por isso que ele não tem interesse, é por isso que ele não tem aplicação, é por isso que ele não tem perseverança, é por isso que não pode haver um vendaval contra, é por isso que não pode haver um conflito familiar, não pode haver nada, porque a crença dele é respeito ao que Deus faz, e como Deus não está fazendo, aí ele esmorece, aí diz: eu já não estou mais acreditando, eu já não sei em quem acreditar. Eu escuto uma coisa de um, eu escuto uma coisa de outro, aí eu não sei em quem acreditar. Na verdade, você só vai se definir quando você crê, confiando que Deus é capaz de realizar aquilo que você espera, é capaz de cumprir aquilo que promete e é capaz de manter você nele a partir de você confiar nele. Aleluia. Então é por isso que nós percebemos o distanciamento, os afastamentos, justamente por isso, porque eles creem no que diz respeito a Deus, e a confiança dessa ação de entregar é um fundamento, se chama fé. Não é uma fé de adquirir, é uma fé de se fazer filho. Não é uma fé de conquistar, é uma fé de se fazer ser. Não é uma fé para ter, não é a fé para ter,
É uma fé para existir em Deus. Aleluia. Então, quando damos testemunho acerca de Jesus Cristo, da salvação, às vezes o nosso testemunho não testifica para o outro o que nós dizemos. Porque o outro, ele olha visualmente para mim. E ele vê o meu desespero na aflição. Ele só não vê eu em desespero quando eu estou na bênção e estou dando testemunho, dizendo que Deus é maior e habita em mim. Mas ele não vê a sua serenidade, ele não vê a sua sobriedade, ele não vê a sua resiliência, ele não vê a sua perseverança, ele não vê a sua confiança em Deus para confirmar aquilo que você está dizendo acerca dele. E ele continua imaginando a respeito de Deus. Aleluia. Essa intimidade desse fundamento do crer é o que vai te gerar. É o que vai te gerar de novo. O que vai te gerar de novo, eu encontrei uma pessoa, a pessoa disse, é só bênção. Eu disse, também é bênção. Não é só bênção. Ser crente não é só bênção. Tem luta, tem perseverança, tem perdas. Porém, na intimidade da confiança, do crer em Deus, vem a restituição. Há uma promessa que restitui. Aleluia. Então, a igreja, preste bem atenção acerca disso. Se você crê naquilo que é de respeito ao que Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus faz milagre, Deus cura. Se você está crendo, pastor, e como é que eu vou saber? Quando você estiver em aflição, quando você estiver passando por uma luta que aos olhos seus, os que estão perto e os de fora, olhe e diga, coitado, coitada. Porém, você não vai se sentir assim. Você sabe que tem uma luta e você chora por causa da luta. Você sabe que está vivendo um momento de dor e você chora por causa da dor. Mas você tem uma certeza que aquele Deus que aqui a Bíblia fala a respeito, Ele faz, Ele cumpre, Ele realiza. Aleluia. E isso te faz forte. Glória a Deus. Observe como Paulo, ele avaliou essa situação do crer em Deus. Efésios capítulo 3, eu quero que vocês abram comigo, que é para você acompanhar a leitura. Eu quero que vocês abram comigo, para que você leiam comigo, para você entender o apóstolo Paulo, um homem que crê em Deus com confiança, dentro de uma intimidade que fazia ele forte. É por isso que ele diz, quando eu estou fraco, então estou forte. Aleluia. Porque Deus me se aperfeiçoa da minha fraqueza, então eu vou querer ver fraco mesmo, que é para Deus estar sempre se aperfeiçoando de mim. Olha aí. Efésios capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14, para você entender melhor o que Paulo está ensinando e o que Deus está falando conosco. Versículo 14 do capítulo 3 de Efésios. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Veja bem, Jesus disse, crede em Deus. Crede em Deus. Deus tem um nome. Qual é o nome de Deus? Fala aí para ouvir. Jesus. Crê no nome
Então, não é crer em que, é no nome. Crer em Deus é crer no nome, Jesus. Um Jesus que agora eu vou fazer parte dele, ele vai fazer parte de mim, eu vou confiar no que ele me orienta e vou viver com ele. Para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborado com poder. Para que nessa confiança eu seja ajudado com poder. Ajudado com poder pelo seu espírito do homem interior. Olha só o que Paulo está dizendo. Quando nós cremos em Deus, no nome de Jesus, nós temos o auxílio do poder do Espírito dentro do homem interior. A questão da humanidade é que quer ver Deus fora. Aleluia. Ele quer ver o operar de Deus fora. E Deus está dentro para operar fora. Mas enquanto o ser humano, o crente, não encontra Deus dentro, também não encontra fora. Por isso Jesus disse para eles assim, lá em Lucas 17, 21 e 22, diz assim, olha, quando disserem, ali vem o reino, ali vem o Cristo, não acreditei não, porque ele não vem dali nem dacolá, ele está dentro de vós. Você pode ver qualquer coisa, mas o Cristo está dentro de você, então você tem que achar ele dentro de você. E quando você tiver essa confiança, essa intimidade de se entregar, aí deixa de apenas ser a respeito de Deus, passa a ser Deus respeitando você e operando. Aleluia. Veja bem, aí ele diz, no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estar arraigado, fundado em amor, para que habite pela fé. Quer dizer, eu confio tanto dentro dessa minha relação, que eu tenho fé suficiente para ser gerado no meu coração o amor de Deus em mim. Eu confiar, Deus me ama tanto que Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar só, Ele não vai deixar, Ele está vendo, Ele vai me socorrer. Aleluia. Olha o que Paulo está dizendo, para que habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigado e fundado. Arraigado é enraizado, para não se tornar um crente, não. Crente, ele não é orgulhoso, mas ele tem que pisar firme. Crente não é exaltado, mas ele tem um olhar para frente. Crente não é a pessoa que as pessoas dizem de você. Você é o que Deus diz que você é. E se Deus está dizendo que você está arraigado e fundamentado e fundado no amor, e você tem essa confiança, essa intimidade, então você tem segurança. Porque você vê Deus se revelando em você. Olha só o que Paulo, ele vai dizendo, irmão. Aí ele diz, em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quer dizer, quando você age dentro dessa relação com confiança, você vai entender todas as dimensões, que seja para cima, que seja para baixo, que seja de lado, que seja para o outro, você vai entender essas dimensões. Essas dimensões não vai fazer com que você diga, eu não sei por que isso está acontecendo comigo.
está acontecendo com você, porque você é um ser humano, está inserido num contexto que o pecado trouxe à vida humana de sofrimento, e você não é melhor do que os outros, e passa por isso. E se alguém não está passando, ele aproveita esse momento que não está passando. Aleluia. Porque você tem uma dimensão, você tem a intimidade, você crê com confiança para ter a dimensão, para que Cristo seja a sua esperança. A sua esperança não é o resultado que você espera de Deus, não. A sua esperança é Jesus. Mas muitos crentes têm vivido a esperança como resultado do que Deus tem que fazer. Aleluia. Esquecendo algumas ordenâncias do Senhor, como a carta dos Hebreus diz, precisar de paciência, para depois de haver feito a vontade do Senhor, então assim ele cumpra a promessa. Aleluia. Só tem paciência como cristão dentro de uma situação, irmão, se ele tiver confiança em Deus. Se ele não tiver, ele procura outra saída, ele procura outro meio, ele procura outra igreja, ele procura, sei lá. Então a confiança vai entender o que eu estou dizendo aqui. Essa semana eu ouvi na internet uma resposta de uma pergunta para um pastor, que eu fiquei maravilhado com a sabedoria que Deus deu para aquele homem. Ele disse que estava pregando e alguém em meio público lá da igreja levantou a voz e disse: pastor, mulher pode pregar? Você vai ver como está relacionado isso aqui. Mulher pode pregar? Aí ele analisou e disse: se eu disser que não pode, se eu disser que pode, os legalistas vão me acusar. Se eu disser que não pode, os tradicionais vão bater de frente comigo. Eu levantei para a pessoa e disse: amigo, quando alguém está pregando, quem é que está falando? O Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo, não importa se é homem ou se é mulher. Aleluia! Aleluia! Então, veja bem, você precisa confiar em Deus para quem está pregando. Eu estou pregando, mas a voz é do Espírito Santo, aleluia. Aquele que quer ter uma aproximação maior, aquele que tem intimidade maior com você, aquele que está a ponto de consolar e fazer você andar com Ele todo o tempo. Aleluia. Eu achei lindo essa resposta. Então Paulo continua. Ele diz: poder perfeitamente compreender com todos os santos, com os irmãos. Olha, irmão, a minha situação é essa. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus que você está vivendo isso. Mas você sabe que Deus é conosco. Você está vivendo, passando por tudo isso, mas você sabe que Deus pode mudar essa situação qualquer hora. E vai ficando, tendo consciência daquilo ali. Aleluia. Agora, nesse tempo, um operar de Deus que eu me maravilho pelo resultado também. O que Deus fez com o irmão Valdelírio, irmão? O irmão Valdelírio, ele estava, era questão de dias. Ele ia morrer. Se não morresse, mas o estado dele era terrível. Deus fez uma obra. Uma grande obra, irmão. Então Deus não apenas... Eu não acreditei por orar e preguei para ele apenas para o que diz respeito a Deus. Mas eu falei para ele na parte mais importante, a parte da fé. Quando eu disse: irmão, eu sei da sua história, você tem fé. Você tem fé em Deus, você tem fé em Deus, que o que você já viveu, o que Deus já fez por você, porque você tem fé. Mas essa fé não salva. Essa sua fé em Deus não salva. Por quê? Porque ele tem fé em Deus no que diz respeito. Aí eu disse: agora você precisa acreditar, confiar e entregar a sua vida.
E na mesma hora ele aceitou. Aleluia. Entregou. Daí ele. Aleluia. Glória a Deus. Poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O que Cristo fez por nós, irmão, e faz, a nossa mente humana não tem a capacidade de entender, não. Tem a capacidade de entender, não. Milagre ninguém compreende, não explica, é milagre. É Cristo que faz. Mas veja bem, ele diz assim: conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Deus não está querendo lhe dar uma parte, irmão, daquilo que diz respeito a Ele. Ele está querendo se dar todinho para você. Aleluia. Deus não quer a parte, porque Deus todo, é todo seu e todo dele. É misturado. Jesus disse: Pai, eu quero que aonde eu estiver, estejais o Senhor. E aonde eu estiver, os discípulos também. Para que torne um só, eu no Senhor e eles em mim. Uma mistura só. Aleluia. Glória a Deus por isso. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda plenitude. Aí Paulo agora faz a declaração de confiança. Do crer de confiança. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quer dizer, não está só no conhecimento daquilo que diz respeito a Deus. Ele transcende. Ele passa de tudo isso, do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que em nós opera. A minha confiança em Deus, a minha entrega tem um poder para operar. Para que eu vença, para que eu viva. Aleluia. Poder que em nós opera. A essa glória na igreja. Nós aonde? E por que pessoas não vêm em culto? Olha, está faltando um bocado de gente. Por que não vem? Que desculpa dá? Qual é o pretexto? O pretexto é um só. Não tem outro. Crer a sua maneira. E não podemos ser desse jeito. Aí ele vem, olha, a essa glória na igreja. Na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. A igreja não é uma constituição de agora. E não é só para hoje. Ela vai permanecer. Ou você adere a participar de uma igreja, ou fica crendo em Cristo pelas coisas que são ditas a respeito dele. Ficam crendo. E depois também não vai desfrutar o direito, não vai desfrutar aquilo que Deus tem proporcionado para a sua igreja. Pastor, e qual é a profecia? Isaías escreve dizendo: o Criador é o seu marido. O Criador é o seu marido. Quer dizer, a igreja é a noiva, inclui homem e mulher, não é algo sexual. O Criador é o seu marido. O que é que o marido faz com a esposa? Morar junto, viver junto, trabalhar junto, sonhar junto. Essas coisas assim, se realizarem junto. É isso que Deus vai fazer com toda a humanidade que assim aceitar a Jesus, crer em Jesus, da forma que Deus deseja que você creia.
Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, nós temos que divulgar acerca de Jesus Cristo, acerca da igreja, acerca dos milagres. Tudo nós temos que divulgar. Porém, a nossa vida também tem que divulgar. Também tem que divulgar. Veja bem o poder de crer no nome. Olha. Você vê, crer no nome. João escreve no capítulo 20, ou é 21, 20, acho que é 20, no final dos versículos, ele diz: muitas coisas Jesus fez, mas não foram escritos. Mas esses 7 sinais foram escritos para que você creia no nome do Filho de Deus. No nome. Crer no nome. Então não é crer nas coisas que diz respeito, é crer nele. Aleluia. Ainda que o que diz respeito desperte você. Porque se não for assim, ele não tem direito isso. Esses milagres é para que você creia nele. Os milagres é para despertar. Mas a crença verdadeira é a crença que leva a confiar, que leva a ter intimidade, que leva a entregar a sua vida para Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então eu faço a pergunta, eu faço a resposta que o pastor deu para o povo que tinha lá, a pergunta do rapaz: quem você crê que está falando? Quem você crê que está falando? Porque se for eu, você vai ficar com raiva de mim, né? Mas sendo o Espírito Santo, pode ser que você alivie a barra, tá bom? Em nome de Jesus. Então, voltemos lá ao que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Por que ele faz essa prevenção, dessa advertência? Porque vai ter um momento que você vai estar angustiado. Vai ter um momento que você vai estar aflito. Em algum momento você vai estar triste. Em algum momento você está vivendo uma coisa que não espera de viver. Aí ele tem: creia em Deus, aleluia. Confie nele, entregue a ele e tudo ele fará. É isso. Você tem nele a sua esperança, aleluia. E ele vai resolver o seu problema. Que Deus em Cristo abençoe e vocês guardem isso no seu coração. Aplauda Jesus. Glória a Deus.